Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui com Aloysio Proença dos Santos, nosso querido amigo cardiologista, apresentador do programa Med Saúde, que vai falar para nós sobre os desafios de fazer medicina no exterior. Esse é o nosso segundo programa sobre esse tema, Aloysio, e eu queria que você contasse um pouquinho a questão do choque cultural, que foi para você sair de um país que fala português e para um país que fala espanhol, com outros hábitos, uma cultura diferente. Como é que isso se deu na tua vida? Isso realmente não é fácil, né? Quem assistiu o primeiro programa já sabe que eu fiquei 1 ano na Bolívia e depois do 2º ao 6º ano em Guayaquil, no Equador, né? Ou seja, na Bolívia, eu fui para Cochabamba, que é uma cidade de serra, apesar que o que é serra, seja da Bolívia, passando pelo Peru, chegando no Equador, é basicamente uma cultura, tem lógico suas diferenças, mas a cultura do serrano é bem parecida ao longo aí da Cordilheira dos Andes, né? Então era uma cidade de serra, então, ou seja, era tudo muito diferente do Brasil, mas teve um acolhimento, o acolhimento do boliviano foi muito importante. Tanto que teve um boom naquela época de brasileiros indo para a Bolívia. Certo. Né? Porque era um acolhimento bem bacana. Então, apesar das diferenças culturais, era um pouco amenizado. Agora, já lá no Equador, não. No Equador, eu fui para uma cidade litorânea, que é Guayaquil, a maior cidade do país, lá, e com um clima muito mais agitado. Cochabamba era um ambiente mais pacífico, mais tranquilo. Guayaquil não, já era uma cidade mais agitada, uma metrópole. Uma metrópole, uma coisa assim mais de aquela pegada de metrópole, né? E sem contar que éramos menos brasileiros, né? A quantidade de brasileiros era muito menor, né? Estima-se que naquela época de 96, entre 96 e 2000, chegou a 15 mil brasileiros na Bolívia, de forma geral. Entre La Paz, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra e outras cidades lá da Bolívia. Enquanto lá em Guayaquil nós éramos menos de 200 brasileiros. Certo. Então o choque cultural é muito importante nessa questão, principalmente para quem pensa, não só para a questão da medicina, mas para quem pensa em morar em outro país, né? Porque com cultura você não briga, ou você se adapta a ela, ou você vai embora. É simples assim, né? Não tem rodeios em relação a isso. Então, ou seja, a grande maioria dos brasileiros que chegaram comigo lá no Equador, logo no primeiro ano, já quase 50% desistiram por choque cultural. Não aguentaram por algum motivo, ou distância da família. Distância da família ou realmente o dia a dia, né? Porque quando você vai, uma coisa é você ir de turista num país, sim, outra coisa é você ir viver, morar, ter sua vida, um pedaço da sua vida naquilo. Way of life, né? Você está vivendo naquela realidade, naquela situação, né? Exatamente. Porque ali você vai ter a sua rotina diária, você vai construir amizades, você vai construir uma série de coisas que são pertinentes ao dia a dia da vida de qualquer um, né? Sim. Então, se você não consegue fazer isso, né? Eu tenho um amigo argentino que ele fala o seguinte, que aqui no Brasil, quando ele chegou, às vezes ele dava risada de coisas que o brasileiro não ria. E às vezes ele não entendia porque os brasileiros achavam graça de tal coisa. Ou seja, porque tudo isso é referência cultural. Sim. Né? Então, às vezes você acha uma coisa engraçada, ninguém precisa falar para você que é engraçado. Você simplesmente já tem a referência daquilo, simplesmente você ri, né? Se você não tem a referência, você fica meio assim, né? Meio que perdido. Isso estou falando de uma coisa simples. Agora, no dia a dia, isso acarreta e tem um impacto muito grande. Não só, às vezes, a alimentação, que é muito diferente, as pessoas não se adaptam à alimentação, né? Trato de pessoa a pessoa, o que muitas coisas que podem ser normais aqui em outros lugares não é, e vice-versa,
né? Às vezes assim, você se deparava com situações que você achava absurdas e aqui é absolutamente normal, entendeu? Então, ou seja, a importância de você avaliar uma cultura, se você quer imergir naquela cultura, para quem pensa em morar fora, é essencial, independente de que país que você vá. Certo. Né? Não pensa que chegar lá na Europa, as diferenças culturais também existirão. Claro, claro. Entendeu? Não significa que sua vida vai ser um mar de rosas. Um mar de rosas, né? Né? Tô falando, deixa isso bem claro. Uma coisa é você ir de turista. Outra coisa o turista, você ele vai para visitar os pontos interessantes, ele está imerso numa situação que ela não é a realidade do dia a dia, né? De e outra, consumir, geralmente pagar conta, viver, morar, lidar com o vizinho, enfim, exatamente, né? Conviver com o trânsito e todo exatamente, transporte exatamente urbano, tudo, né? Então, ou seja, é muito diferente. E outra, quando você vai de turista, geralmente você vai a lugares que já está acostumado a receber turista. Então, ele está preparado para receber o turista. Aquilo, né? Então, dificilmente vai passar a realidade nua e crua, nua e crua de como que é você estar imerso naquele tal ou qual país. Interessante. E agora eu te pergunto, toda essa experiência vivida fora te ajudou quando você voltou? Amadureceu mais? Em que sentido? Sim, é uma carga de vida muito grande, né? Primeiro porque eu não tive uma vida muito fácil lá no Equador, né? Lá no Equador eu cheguei a morar numa favela, morei numa favela lá por uns 3 anos. Então, ou seja, você ser estrangeiro, com baixa condição econômica e morando numa favela, em outro país, é uma experiência ímpar. Ímpar. Você aprende a se virar, Você né? tem que aprender a se virar nos 30, não tem Sim, por onde. Sim, né? Eu imagino. Então, ainda tinha uma certa vantagem ainda. A minha única vantagem era ser brasileiro naquela época. Que muita gente queria ter amizade com o brasileiro. Não era nem com a Luísa, era ter amizade com o brasileiro. Então, ou seja, acabei fazendo bastante amizade lá nessa época com meus vizinhos. E uma vizinhança harmoniosa, digamos assim. Mas, independente de qualquer coisa, você ser estrangeiro, de baixos recursos econômicos, morando numa favela, em outro país, eu falo para vocês, é uma experiência que ou você funde o seu alicerce com bastante resistência, ou você desmorona de vez. Não tem meio termo. Ou você se forja, ou você é forjado. Eu imagino que isso deva ter melhorado muito Sim. a sua têmpera, né? A sua resiliência para aguentar a pressão, né? Mas isso depois, porque quando eu voltei para o Brasil, acho que eu voltei tão... depois de ter levado tanta pancada, de ter resistido tudo aquilo lá, eu voltei cobrando muito as pessoas, sabe? Certo. Tipo assim, comecei a medir as pessoas pela minha régua, né? Tipo assim, porque a pessoa tá... tão simples isso aí, vai lá e faz, entendeu? Mas não é porque eu tava vindo num ritmo muito, muito intenso. Certo. Então, até eu aprender, eu tive que dar uma boa desacelerada. Quando eu cheguei aqui no Brasil, tirei o pé, né? Então, me cobrei já menos, cobrava menos dos outros, entendeu? Mas até nos primeiros meses que eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei com um ímpeto muito, assim, ferrenho mesmo. Na verdade, você tenta trazer para a realidade de cá a realidade de lá. Eu já estava muito imerso lá. A gente vê muito isso, quem faz treinamento fora, né? Às vezes ele tenta trazer para o país que ele voltou, não o aprendizado, mas o modus operandi. Isso muitas vezes não é factível. Não é factível. Exatamente. E aí acaba muitas vezes não dando certo, não é nem porque a pessoa está despreparada, mas é porque ela está tentando pegar uma foto de uma realidade e trazer sem acertar a interação levando em consideração a situação loco-regional a qual ela novamente veio se inserir. Exatamente. Tudo é uma fase de transição. Sim. De novo. E outra, e para mim voltar para o Brasil também era muito estranho depois. Questão de idioma, porque como lá no Equador tinha contato com poucos brasileiros,
E eu falava, ou seja, a grande maioria dos meus amigos lá eram equatorianos ou colombianos, Certo. que eram estudantes também da faculdade. Então, assim, e alguns chilenos. E, então, ou seja, quando eu voltei para o Brasil, a minha dicção do português também era meio estranha. Porque você já estava acostumado a pensar em espanhol. Exatamente. Né? Não, inclusive eu cheguei, uma coisa que eu sempre falo, né? Hoje, que foi marcante para mim, assim, hoje eu acho que eu dominei o idioma. Foi uma vez que eu tive um sonho falando em espanhol. Eu sonhei em espanhol. Então eu falei assim, não, eu acho que agora eu já estou agora já imerso na cultura local. Na cultura local. Ou seja, era um sonho que não tinha nada a ver com o Equador, mas no sonho eu falava, eu e as pessoas só falavam espanhol. Eu pergunto, quem foi teu modelo lá? A gente sempre, durante o nosso curso médico, tem aquele professor, aquela pessoa que te desperta algo pela expertise, pelo conhecimento, pela simpatia, enfim. Quem foi esse professor que mexeu com você? Olha, eu tive um professor que eu acho que foi muito marcante, que me ensinou bastante coisa, além da matéria que ele aplicava, que era a farmacologia, que é o Dr. Campos. O Dr. Campos, e ele transmitia assim, primeiro que as aulas dele eram sempre aulas magistrais. Ou seja, ele transmitia aquilo, eu faço isso com paixão. Transcendia o valor que a faculdade que ele recebia de salário para ele. Todas as aulas dele, inclusive as provas dele também eram magistrais. Quem dá aula magistral tem direito de dar prova magistral. Exatamente. Né? Então, ou seja, todas as aulas dele eram aulas assim, era fora do comum, entendeu? Aprendi muita farmacologia com ele e também essa questão essa disciplina que ele tinha de trabalhar com paixão, de fazer isso, foi assim para mim fundamental. Foi um grande modelo. Um grande modelo. Muito bem. E você que estudou na Bolívia, no Equador e no Brasil, eu te pergunto, qual a diferença do ensino médico nesses 3 países? Mas essa pergunta o nosso querido Aloysio vai responder no segundo bloco desse programa. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com o cardiologista, ó, aqui o coraçãozinho aqui, Aloysio, só para você aqui, com o cardiologista Aloysio Proença dos Santos, que está falando sobre estudar medicina no exterior. E no final do primeiro bloco, eu perguntei para você a diferença entre o ensino médico da Bolívia, do Equador e do Brasil. Você que teve oportunidade de passar por esses 3 países no ensino médico. Da Bolívia eu posso falar muito pouco, porque praticamente eu só fiz o primeiro ano na Bolívia, então não estive em estágios mais à frente. Agora, no Equador e do Brasil, as diferenças que eu senti lá, quando eu voltei para o Brasil, era a questão da carga horária. Lá no Equador eu tinha uma carga horária de aulas e de estudos maior do que aqui no Brasil. Né? Isso foi uma coisa até que chamou a atenção da universidade em que eu vim, né, quando revisaram a documentação. Ou seja, a qualidade técnica de ensino eu acho que é a mesma do Brasil, não tem muita diferença. A parte prática, sim, tinha muita diferença. Primeiro que os pacientes lá no Equador, eles eram muito acessíveis a serem tocados, examinados, eles tinham uma postura muito mais passiva quando estavam no hospital escola do que aqui no Brasil. Certo. Então a gente podia fazer um exame físico, palpações, ou seja, era muito mais profundo isso lá no Equador do que aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, apesar de a gente ter a fama de sermos muito acolhedores, né? Mas na prática, em algumas situações, a gente não encontra muito
esse acolhimento, esse espaço para isso, né? Então isso foi uma assim, diferença nesses dois pontos muito marcantes. E eu pergunto para você, agora já vindo para o momento atual, como que você vê o ensino médico no Brasil de hoje? De hoje, muito preocupante. É muito preocupante, primeiro que pela proliferação das universidades, né? Surgiram muitas universidades e tem uma coisa aí que é fundamental no ensino. Uma coisa é ser bom médico, outra coisa é ser bom professor de medicina e outra coisa é encontrar o profissional que seja bom nas duas coisas. Então, ou seja, as faculdades de medicina foram ampliando em números, mas sem profissionais capacitados, ao meu ver, pedagogicamente, para transmitir conhecimento da área médica. Certo. Né? Então isso é um ponto chave, inclusive colocando outros profissionais também da área da saúde e substituindo o médico em certas disciplinas. Então isso já perde um pouco do timing do que é ser médico, na minha opinião. E segundo, que é um modelo aí, temos choques de gerações, né? De modelos de culturais também, né? Hoje muito se fala em geração X, Y, Z, né? Millennials e tal, ou seja, cada geração dessa tem suas características. Sim. Né? Então essas características também impactam não só na medicina, mas na sociedade como um todo. Certo. Né? Inclusive até não só no aprendizado, mas também como paciente. Às vezes a gente nota, por exemplo, um paciente que é da nossa geração X, se a gente não examiná-lo lá, tocá-lo, né, ele se sente até ofendido. Né? O médico nem olhou para minha cara, não tocou. E tem pacientes mais jovens, né, das gerações mais atuais, que parece que a sensação que a gente tem é que quando você está examinando, a impressão é que ele se sente que ele está sendo invadido. Né? Então, é muito diferente isso. Então, isso no ensino, na relação médico-paciente, interfere bastante, né? As novas gerações, tanto como pacientes, tanto na postura dele como médico. Então, e o contrário também é válido. Às vezes você pega um da geração mais nova que vai atender um da geração X ou Y, o que na cabeça dele é normal, né? Na cabeça do XY acha um absurdo completo, ou seja, existe um choque de gerações aí acontecendo. Uma coisa que isso sempre existiu, né? Choque de gerações. Mas hoje isso, na minha opinião, o que é mais evidente é porque hoje, o que é mais notório é porque isso ficou cada vez mais evidente com o número proporcional que aumentou bastante. Né? Então isso se destaca muito. E, hoje parece que a gente tinha, que você falou, a gente falou em um dos blocos dos programas, referências e modelos. Né? Nós tivemos, eu tenho certeza que você também teve modelos, né, de professores que transmitiu essa paixão pela medicina. Então, ou seja, eu vejo que isso hoje está faltando ter esses grandes nomes de peso na medicina. Não só na cardiologia, mas na medicina em si está faltando assim, aquela personalidade que esse cara vejo paixão nos olhos deles, né? Que transmite essa paixão pela medicina, que transmite essa paixão para os alunos. Então isso está faltando hoje em dia, né? E também no ensino, no modelo de ensino, como na minha opinião esse grande entrave que os médicos de forma geral não estão preparados para uma atividade pedagógica, né? Isso é, na minha opinião, um dos grandes entraves no ensino da medicina hoje, né? E com essa proliferação aí de universidades, de faculdades de medicina, com certeza você não tem profissionais capacitados para atender essa demanda. E agora, especificamente na área da cardiologia, quem foi ou quem é o teu modelo que você tem como... Falou, eu queria chegar no nível desse cardiologista. Olha, atualmente você deve ter visto no IMC, na Sociedade Internacional, eu tive o prazer nacional. lá no IMC de ser aluno de um nome aí de peso,
Então agora você precisa fornecer o nome. Não vai poder o Dr. Lorga. O Dr. Lorga. Ou seja, um dos grandes nomes da ritmologia do Brasil. Do Brasil, ou seja, sabidamente, ou seja, para quem está na área médica. Do Alberto Menezes Lorga. Ou seja, o Dr. Alberto Lorga, eu fui aluno do Lorga, ou seja, aquela coisa que dá prazer de falar, fui aluno do Lorga. Sim. Né? E eu acho que hoje um dos grandes nomes na cardiologia é o Pereira Barreto. Pereira Barreto. Né? Eu acho que é um grande nome. É um grande nome, que hoje em conhecimento, em transmissão de conhecimento dentro da cardiologia, sim, né? É um nome hoje que, na minha opinião, de peso na cardiologia. Nós tivemos a possibilidade de conviver com essas pessoas. Eu acho que isso talvez tenha... Porque hoje, quando a gente fala da dimensão de um nome, né, de uma personalidade, uma coisa é você ler, estudar, outra coisa é você conversar com essas pessoas. E ter a possibilidade, às vezes, a aventura de partilhar até de parte da intimidade da vida dessas pessoas. Sim. Que não é aquilo que ele expõe ao público, mas é aquele indivíduo que está por trás da fama. Aquele ser Sim. humano que você vai saber das dores, das tristezas, das alegrias e muitas vezes te deixa ensinamentos até pelas atitudes que tomou diante de adversidades que a vida vai trazer a todos nós, né? Sim. Lacan, que é acho que um dos grandes, entre aspas, discípulos de Freud, sim, ele dizia que mais importante do que o que você fala é de onde você fala. Ou seja, essas pessoas, elas falam de uma posição de autoridade. sim, eles têm autoridade para falar aquilo ali. Então, construída, ou seja, né? Construída. Então, ou seja, o local de onde eles falam, que a gente, quando fala assim local, de uma forma aí, como diria, hipotética, ou seja, é um local de autoridade, né? A palavra dele tem peso. Então, essas pessoas transmitem pra gente, o que eles transmitem transcende a medicina. Eu acho, Aloysio, aproveitando que estamos num bate-papo, eu acho que esse é o grande desafio de quem está tentando hoje passar conhecimento. Sim. Porque parte do conhecimento que nós estamos tentando passar foi adquirido com esses pioneiros que já não estão mais entre nós. Exatamente. Então, nós precisamos ter a expertise de tentar passar parte do que nós conseguimos, pegar com eles, que são a fonte de onde bebemos, para alguém que não os conheceu. Sim. Então, se nós não tivermos essa capacidade de transmissão, fatalmente quem está recebendo a mensagem vai pegar muito pouco daquilo que foi a mensagem original, que nós podemos beber dessa fonte e eles já não podem. Eu vejo muito isso também dentro da área cirúrgica, e é sempre uma preocupação minha, a geração que vem, as gerações que virão depois, né? E particularmente na área da cardiologia, que é uma área que tem um desenvolvimento enorme, uma grande incorporação de coisas, mas aqueles grandes nomes que o Brasil teve, tem alguns ainda e teve, né? Como foi o Decour, como foram grandes nomes que construíram a cardiologia, o próprio Dr. Macruz, entendeu? Então, que trouxeram essa bagagem toda, né, da cardiologia e também da cirurgia, com o Dr. Zerbini, Adib, enfim, grandes nomes. Isso para nem entrar no cenário internacional, né? Porque senão a conversa vai mais longe. Eu acho que esse legado que foi deixado, a nossa geração pegou e está com a incumbência de fazer esse link. Né? Esse link, né? E é um link muito difícil, que hoje, no modelo atual de vida que temos hoje, esse link está quase quebrado. Né? Estivemos aqui com Aloysio Proença dos Santos, meu grande amigo, excelente cardiologista, que falou para a gente sobre estudar medicina no exterior. Eu tenho certeza que você em casa aproveitou bastante e com essas informações vai poder, além de aprender, transmitir esses conhecimentos a quem queira
estudar medicina fora do país. É isso aí. Esse é o nosso encontro semanal com a saúde. Canal 25 ou 525 NET. Estamos aqui com você.